pode livrar, e eles nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, aleluia, e nem adoraremos a sua estátua de ouro que o Senhor levantou, aleluia. Pode se assentar, mas assenta dando glória, aleluia, porque Ele já se faz presente na casa. Glória a Deus, aleluia. Rei Nabucodonosor, aleluia, rei da Babilônia. A Bíblia nos fala, aleluia, que o rei Nabucodonosor, aleluia, ele levantou uma estátua de ouro, a qual tinha o seu tamanho de 60 côvados, aleluia, e a sua largura de 6 côvados. Era uma estátua grande, aleluia. Glória a Deus, uma estátua de ouro. E o rei Nabucodonosor, aleluia, ele mandou que se chamasse, aleluia, todos os satrapas, aleluia, os governadores, prefeitos, presidentes, aleluia, sábios do reino, aleluia, para que todos puderam ver, aleluia, a consagração da estátua de ouro que ele levantou, aleluia, na província da Babilônia, no campo de Durã, aleluia. E assim, aleluia, vieram todos os governadores, presidentes, satrapas, aleluia. E o rei Nabucodonosor, aleluia, deu ordem a seu arauto, aleluia, para que esse apregoava em alta voz, aleluia, dizendo, aleluia, o decreto que o rei Nabucodonosor tinha feito. Glória a Deus. O rei Nabucodonosor era um homem poderoso, aleluia. Ele era um homem orgulhoso, aleluia. E ele fez, aleluia, esse decreto dizendo, aleluia, que toda nação, línguas, aleluia, de longe, de perto, que quando ouvires o som, aleluia, da buzina, da sambuca, aleluia, do saltério, da gaita de foles e de toda a ordem de música, aleluia, tinha que se prostrar e adorar os seus deuses e a sua estátua de ouro que ele tinha levantado, aleluia, no campo de Durã, na província da Babilônia. Glória a Deus. Aleluia. E assim foi feito. Todos esses governantes, esses governadores, chegaram diante do rei, aleluia, ouviram o seu decreto e assim o fizeram. Se prostraram, aleluia, diante da estátua que ele teria levantado. Só que o rei Nabucodonosor, aleluia, também disse assim, ó: aquele que não se prostrar, aleluia, diante da minha estátua, evangelista José, será lançado na fornalha de fogo ardente. Aleluia. Glória a Deus. Só que quando essa ordem de música, aleluia, foi tocada, a Bíblia nos fala que teve 3 homens, aleluia, que não se prostraram diante da estátua. Glória a Deus. E os caldeus, aleluia, que ali estavam, aleluia, correram diante do rei Nabucodonosor e falaram para ele, falaram dele, ó rei, aleluia, tem 3 homens, aleluia, que o Senhor colocou sobre a sua província como sábios. Esses 3 homens, aleluia, não se prostraram diante da sua estátua. Rei Nabucodonosor, aleluia, esses homens são Ananias, Misael e Azarias, que Aspenaz, aleluia, o chefe dos eunucos, aleluia, da casa do rei, batizou com nomes babilônicos de Sebraque, Mesaque e Abednego, e também batizou Daniel como Beltazar, aleluia. Esses 3 homens não se prostraram diante da estátua. Maravilhoso Deus. Aleluia. O rei Nabucodonosor, ele acreditava que aquela estátua era Deus, aleluia. Ele acreditava que tinha que se prostrar e adorar aos deuses dele e a estátua de ouro, aleluia. Só que eu lendo a Bíblia inteira, aleluia, eu não pude ver que a estátua do rei de ouro de Nabucodonosor, aleluia, fazia milagre. Eu não conseguia, aleluia, achar aqui na Bíblia que a estátua do rei Nabucodonosor, aleluia, olhou para frente de uma caverna, aleluia, 4 dias um homem morto lá e falou: Lázaro, sai para fora. Não foi a estátua do rei que fez isso, aleluia, foi Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vendo eu nos dias de hoje, irmãos, aleluia, não é muito diferente. Deus de glória. Tem pessoas aí fora no mundo que preferem adorar a Deus que nem existe, aleluia, ao invés de adorar um Deus vivo, rico e verdadeiro. Deus. Aleluia. Santo Deus.
Quem daqui já viu passar, aleluia, Pai do Senhor, amigo, Jesus te ama. Quem daqui já viu passar, aleluia, um carro escrito assim, a fé no Pai que o inimigo cai? É uma frase até bonita. Aí você desce, olha para o para-choque do indivíduo, tem uma fita vermelha lá. Aleluia. Ele acredita que aquela fita vermelha, Bispo Valdeci, é Deus, porque ele vai falar assim, Pastor Luiz, essa fita vermelha vai me livrar, aleluia, de olho gordo, de inveja. Coloca uma ruda atrás da orelha. Acreditam em imagens, aleluia. Rei Nabucodonosor, aleluia, acreditava que a sua estátua salvava, curava, libertava, aleluia. Não, a sua estátua não tinha poder nenhum, aleluia. E esses três homens, Mesaque, Sebraque e Abednego, não se prostraram diante da estátua do rei. Oh, glória. Rei Nabucodonosor ordenou que chamasse eles, aleluia, ali diante dele, aleluia. E assim fora feito, pastor Genival. Chegou diante do rei Nabucodonosor, Sebraque, Mesaque e Abednego, aleluia. E o rei Nabucodonosor olhou para os três ali e falou: olha, é de propósito, né, que vocês fazem isso. Agora, pois, quando tocar, aleluia, o som, glória a Deus, da sambuca, do saltério, do pífaro, da guitarra, da gaita de flores, ou de qualquer, aleluia, ordem de música, vocês têm que se prostrar, aleluia, e adorar a estátua e aos meus deuses. Eu quero ver, ó, se esse Deus que vocês acreditam aí vai te livrar das minhas mãos e da fornalha de fogo que está ali, aquecendo ali, ó. Eu quero ver se esse seu Deusinho aí, ó, vai te tirar vocês de lá, sãos e salvos, aleluia. O rei Nabucodonosor disse isso, mas Sebraque, Mesaque e Abednego responderam para ele: ó rei, aleluia, não é necessário que respondemos para o Senhor essas coisas, mas vamos falar para o Senhor, aleluia, que nós sim acreditamos que o nosso Deus, aleluia, vai nos livrar de lá do seu forno de fogo e das suas mãos, ó rei, aleluia. E se não nos livrar, aleluia, não adoraremos a sua estátua, continuaremos adorando a Deus, aleluia. Rei Nabucodonosor, Bispo Valdeci, se irritou, mudou o seu semblante, aleluia, para aqueles três homens, aleluia. Acredito eu que eles gostavam, o rei gostava de Mesaque, Sebraque e Abednego, porque ele colocou, aleluia, eles para ser seu sábio, aleluia, ainda muito novo, aleluia. Ele se sentiu traído, ele se sentiu ofendido. Ele queria que aqueles homens, aleluia, adorassem a sua estátua e a seus deuses, aleluia. Mas eles não se prostraram. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. Rei Nabucodonosor, aleluia, ordenou então que os homens ali mais fortes dos seus exércitos, aleluia, pegassem a Sebraque, Mesaque, Abednego, o evangelista, e atassem suas mãos e seus pés, aleluia, com suas capas e suas vestes. Glória a Deus. Fiel e verdadeiro. Esse Deus, ele é tremendo. Maravilhoso. Pode atar e pode amarrar os três aí, ó. E lança eles na fornalha, mas antes aquece ela mais. Não uma, não duas, não três, mas 7 vezes mais. É Deus, Pode aquecer aleluia. ela aí, ó. É Deus. Quando abriram a porta, aleluia, da fornalha de fogo, o fogo o consumiu, aleluia, aqueles homens que estavam com Sebraque, Mesaque e Abednego, aleluia, porque ai daqueles que colocar a mão no escolhido de Deus, Deus. aleluia, Jesus. Mas Sebraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Rei Nabucodonosor, acredito eu, não está escrito, que pensou assim, ó. Pode fechar a porta aí. Pensou assim o rei Nabucodonosor: bom, se os meus soldados, aleluia, mais fortes foram consumidos pelo fogo aí, já morreram, já estão mortos, aleluia, porque o fogo era muito grande, aleluia, foram aquecidas aquela fornalha 7 vezes mais, aleluia. Se esses homens mais fortes morreram, aleluia, Sebraque, Mesaque e Abednego já estão mortos lá dentro, derretidos. Assim pensava o rei Nabucodonosor, aleluia. Mas o rei se levantou do seu lugar, aleluia, que ele estava, foi, aleluia,
diante da fornalha de fogo. Deu uma olhadinha lá, pastora Vanessa. E ficou, aleluia, por alguns segundos calado, aleluia. Glória a Deus. Esse Deus, ele é tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Depois se virou para trás e ali estava todos os satrapas, aleluia, prefeitos, presidentes, governadores, sábios, aleluia. Todos estavam ali. O rei Nabucodonosor olhou para trás e disse assim: olha, eu não joguei 3 homens lá dentro da minha fornalha. Sim, rei, o senhor jogou 3 homens. Porém agora eu vejo 4 homens lá dentro, e os 3 homens que eu joguei estavam amarrados, atados. Tem 4 homens passeando na minha fornalha de fogo lá dentro. Aleluia. E o semblante do 4º homem, pastora Vanessa, aleluia, é parecido, aleluia, com um dos filhos de Deus, aleluia. Glória a Deus. Acredito eu que era um anjo que estava ali, pastor Genival. Pastor Jonatas, aleluia, ele olhou para aqueles homens e falou: olha, pode sair daí de dentro, Sedraque, Mesaque, Abednego, saia daí de dentro. É Deus, aleluia. E saíram esses homens, aleluia. Glória a Deus. Sem nenhum ferimento. Pastor Luiz, sem nenhum fio de cabelo da cabeça queimado. Glória a Deus, aleluia. E os governadores que estavam lá, presidentes, todos que estavam lá, aleluia, puderam ver quão grande é o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, mas tem um porém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O rei Nabucodonosor, aleluia, diante daquela situação, percebeu que sua estátua de ouro não valia nada, não valia muita coisa. Aleluia. Percebeu que o grande era o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. E resolveu fazer um novo decreto. Aleluia. Diante de todos os povos, aleluia, línguas, aleluia, que todos tinham que adorar, aleluia, o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego, aleluia, porque é o único Deus que livra da fornalha de fogo ardente, aleluia. É Deus, aleluia. Esse Deus, ele vive, ele está aqui, irmãos, aleluia. Glória a Deus. E aqueles que não adorassem, missionária Érica, seria lançado na fornalha de fogo. Aleluia. E suas famílias seriam lançados também, feito de um monturo. Aleluia. Glória, glória. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus tremendo. Deus que livrou Mesaque, Sedraque e Abednego, aleluia. Ele continua, aleluia, fazendo milagres, aleluia, em prol da sua igreja, em prol, aleluia, de você que clama, aleluia, em prol de você que busca a sua presença, aleluia. É Deus, aleluia. Deus, aleluia. Ele nos tem nos dado muito livramento, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. É preciso para que fiquemos, aleluia, irmã Maria, na posição, aleluia. Porque no livro da vida está escrito: entrar, aleluia, pela porta estreita. Porque larga a porta e espaçoso é o caminho que te conduz à perdição, irmão Marcos. E muitos são os que entram por ela, aleluia. Mas olha, é necessário para que entre na porta estreita, porque é o único caminho, aleluia, que nos conduz à salvação. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu resumi o máximo que eu pude, aleluia. Porque o tempo nosso hoje aqui é muito curto, aleluia. Porque tem 3 pessoas aqui, aleluia, que Jesus Cristo abençoa muito a vida deles, aleluia. E que vai continuar abençoando ainda, eu creio. Amém. 3 pessoas, aleluia, que fizeram aniversário esse mês que passou, aleluia. Glória a Deus. Pastor Jonathan nem sabia disso. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo é maravilhoso. Eu falei que o senhor ia comer um pedaço de bolo de chocolate. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A pastora Vanessa é uma pastora aí usada, abençoada, aleluia. Ela chegou pra mim, aleluia, ontem, né, pastora? De última hora. Falou: o pastor fez aniversário, a missionária Érica fez aniversário, a diaconisa Anne fez aniversário, aleluia. E não pode passar em branco.
Aleluia. Vamos aí comprar um bolinho, uns refrigerantes, vamos fazer um agradinho para eles. Falei, amém. Eu não tenho muita coisa para ajudar com refrigerante, aleluia. E Deus abençoe grandemente a vida da pastora Vanessa. Nesse momento eu peço para que venha aqui na frente, aleluia.